Eu perdi tudo, cara. Literalmente fali. Familiares não conseguiam ver essa quantia sendo verdade, muito menos. Todo mundo que quer entrar no digital hoje em dia quer um caminho fácil. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. Cara, aí eu voltei pro jogo. Foi vendendo capas por R$5 para canais de YouTube que ele começou o seu legado. Quando entendeu a potência do digital, mas se viu sem grana para investir, ele arregaçou as mangas e foi pro orgânico. Quando suas ofertas caíram e suas contas foram bloqueadas, ele acordou de um sonho e reconstruiu seu funil com a certeza da vitória. Seu legado é construído por um olhar de esperança e por um desejo de ser, o que nasceu para ser. Já viu que o papo vai ser bom, né? Então conheça o nosso Player Revelação Ultimify do mês de fevereiro, Guilherme Franklin. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Player Revelação de 2026. O público pediu bastante para você vir aqui, então é um grande prazer pra gente ter você aqui com a gente. Muito obrigado, cara. Pra mim é uma honra. Muito obrigado, Márcio. Toda a equipe da Ultimify. É uma honra estar aqui. Eu sempre quis estar aqui, porque meu canal, tudo que eu desenvolvi, foi muito com base na Ultimify, tanto que eu escalei muito mais depois da Ultimify e eu adoro vocês, de graça. E cara, quando a gente começou mais cedo, você comentou que a sua trajetória no digital, na verdade, começou pelo iGame, né? Até que o networking que você conheceu lá te ajudou a fazer a sua primeira oferta, não foi mais ou menos assim? Como que foi essa história? Então, Márcio, foi sim com o iGame que eu comecei no digital de fato. Era ali em 2022, eu tinha 15 anos ainda, era uma criança de fato. E quando eu comecei, eu me inseri no mercado de uma forma muito diferente de tudo que se fala por aí. Uma coisa que eu levo como game changer na minha jornada até aqui, até hoje, e eu não vejo ninguém falar. Na época, eu seguia muitos influencers ali, e foi no começo das bets. Então tava todo mundo postando. E eu, como uma criança de 15 anos, não pensava muito, fui lá, tinha meu dinheirinho ali pra comer na escola, depositei meu dinheiro, perdi tudo. Só que ao invés da maioria das pessoas que só falaram, pô, vou tentar de novo, foi nessa busca de querer sempre enxergar a fundo as coisas que eu comecei a pensar, pô, por que ele tá postando? E por que, principalmente, eu acreditei nele? E foi aí que eu descobri uma coisa que eu levo em todas as minhas ofertas do digital até hoje, que é você precisa de uma autoridade. Um rosto aparecendo e uma fonte de tráfego. Eu entendi ali que as dele era orgânica, postando vídeos, e foi assim que eu comecei. Ou seja, eu não entendia nada de digital e eu já comecei modelando a pessoa que eu tava vendo, que nem era uma pessoa do digital, simplesmente uma pessoa aleatória da internet. Mas, um detalhe muito importante, isso tudo enquanto eu era uma criança de 15 anos. Então, claro que não era tudo engessadinho, era tudo do meu jeito, até por isso eu acho que funcionou, que era da forma, do lifestyle das pessoas que eu observava, dos canais do YouTube, dos gringos, que eu queria pra minha vida. Enfim, Márcio, o que eu quero passar pra galera que tá assistindo isso aqui? Todo mundo que quer entrar no digital hoje em dia quer um caminho fácil. Eu entendo, eu também queria, mas ao invés de eu entrar comprando curso, comprando mentoria, e detalhe, eu não tinha dinheiro para comprar. Então a forma que eu entrei foi pagando para ver. Gastei meu dinheiro, vi o que ia acontecer e tirei algum proveito disso. É o que eu recomendo para todo mundo. E assim, Márcio, por eu ter 15 anos nessa época, ninguém que estava perto de mim, nem mesmo meus familiares, não conseguiam ver essa quantia sendo verdade, muito menos as pessoas da minha idade. Então, cara, eu era a pessoa mais solitária do mundo. Eu não tinha com quem conversar sobre isso, nada do tipo. E ao mesmo tempo eu era uma pessoa, eu era uma criança, na verdade, que eu não passava fome. Mas eu tinha muitos desejos. Por exemplo, pra mim era muito especial um tênis da Nike, não era algo que eu conseguia, olha esse que lançou, é algo maneiro. Eu não conseguia ter isso. Então nessa época eu ganhei sim muito dinheiro, só que mais ainda eu gastei. Então como eu não podia ter um tênis que eu queria, eu comprei 5. E coisa que foi meu salário inteiro do mês. Então sim, com 15 para 16 anos ali eu vivi uma fase incrível. Tive experiências muito boas, mas sabe de uma coisa? Eu perdi tudo, cara. Literalmente fali, zerei minha conta. Caramba, cara. Inclusive, uma coisa que eu acho bem interessante na sua história, pelo que a gente conversou, é que desde o início parece que você estava cercado de pessoas que te ajudavam, te apoiavam, né? Até você disse que a sua primeira oferta, depois de quebrar, foi com a sua namorada, né? Você teve um sonho e aí você colocou a sua namorada pra gravar a VSL. Na época nem você nem ela sabia o que era VSL, não é? Alguma coisa assim? Cara, na verdade, essa parte da minha história é muito louca, porque, tipo assim, não é que, na verdade, tinha muitas pessoas ao meu lado, torcendo, me apoiando. Na verdade, a maioria que estava perto de mim, 99%, eu tive que tirar da minha vida, porque eram pessoas que, na verdade, estavam torcendo pra eu cair, como sempre. Mas as poucas e boas pessoas que estavam ao meu lado foi quem me reergueu de novo. Depois dessa vez que eu fali, elas foram a chave de tudo. Ali, quando eu comecei no iGaming, um mês antes, por coincidência, eu tinha conhecido minha namorada, que é minha namorada até hoje, temos que casar. E assim, Márcio, eu era um ferrado completo, cara. Era papo de passa fome, não tinha dinheiro pra levar ela pra comer em um lugar legal, nem em shopping, nada, cinema, nada.
E aqui, Márcio, a gente já tá falando ali de 2024. Eu já tinha uns 17 anos, tava quebrado, mas juro pra você, cara, eu não tinha esse peso na minha mente que eu estava quebrado, tanto é que eu só fui perceber depois que tinha esgotado meu caixa, porque, cara, ela me apoiava muito. Era a única pessoa que eu convivia, como eu falei, eu não tinha outros amigos, era a única pessoa que eu convivia e era uma pessoa que me motivava muito. Então, pra mim, tava show de bola. Tava feliz mesmo assim. E com isso, cara, como ela nunca parou de acreditar em mim, ela só falava, pô, você é foda, ninguém da sua idade fez isso. Pra nossa realidade, ninguém mesmo tinha feito. E com isso, por ter esse apoio, e um dia a gente tava dormindo lá, eu sonhei com um jogo que eu jogava muito na época, muita gente que tá vendo o vídeo vai se identificar também, que é o Free Fire. E por coincidência, sei lá, eu tava passando meu celular, eu sabia que existia tráfego pago, mas eu não sabia fazer. E eu vi um anúncio lá, e eu pensei, pô, assim como eu pensei naquela época do iGame lá atrás, em qual é o funil desse cara? Por que ele tá fazendo isso? E eu pensei como que ele tava vendendo isso. Era um produto que é o que eu trabalho até hoje, que é low ticket, o preço era bem baixo. E aí eu quis participar daquilo, cara. Como eu sonhei, sei lá, eu só tinha dinheiro pra testar mais uma oferta. Minha namorada era quem tava do meu lado e eu tinha a experiência do iGame de que tinha que ter uma pessoa aparecendo. E, cara, isso aqui eu não sei explicar, vou te falar a verdade, por que eu escolhi ela. Mas eu acho que era basicamente porque, como eu falei, ela era minha única amiga, mas ao mesmo tempo eu passava muito mais tempo no computador do que com ela. Então, eu senti, pô, eu não tô dando a atenção que ela merece. Aí eu falei, vamos testar essa oferta aí junto. Se der errado, a última que eu tenho mesmo, pelo menos foi junto, a gente vai se divertir, vai estar fazendo alguma coisa junto. Como eu falei, eu tinha acordado de um sonho, então obviamente era de madrugada ali, tipo 3 horas da manhã. E, cara, eu sabia só muito supérfluo o que era digital. Então eu falei, vamos gravar um vídeo de vendas aí. Senta aqui no meu computador, coloquei meu celular, gravei o rosto dela falando, o que depois eu fui descobrir que era uma VSL, que uso até hoje em todas as ofertas, mas eu não sabia nada. E mesmo assim, olha que sem eu saber de nada, que coisa louca. Mesmo assim ela confiou. Em um momento eu acordei a bichinha 3 horas da manhã e ela não perguntou, por que a gente vai fazer isso? Você já tentou tanta coisa, deu errado, por que essa vai dar certo? Não, ela só pegou e fez. E aí, cara, vou te falar que a partir desse dia que a gente construiu essa oferta, ela fez toda a parte dela, eu fiz minha parte. Cara, aí eu voltei pro jogo. E aí, cara, eu vou compartilhar com vocês agora. Quando eu voltei, eu não voltei com a mesma garra, com a mesma força, com a mesma inteligência que eu tinha no iGame. Eu voltei inúmeras vezes melhor, porque agora, além de ter uma pessoa que me fez chegar ali, uma pessoa por quem eu tinha que correr, eu tinha uma parceira que me ajudava em tudo. Aliás, Viviane, te amo. Cara, muito legal, inclusive me convida pro casamento, tá? Mas outra coisa que eu acho que fica bem destacado na sua história é como você sempre teve que passar por muitos desafios, né? Era problema atrás de problema, e aí só muita criatividade, estratégia pra superar tudo isso. Então aqui que vai minha pergunta. Hoje, olhando pra trás, depois de você ter chegado onde você chegou hoje, como que você enxerga que justamente passar por aqueles desafios contribuiu pra você conseguir construir seu legado, construir quem você é hoje? Essa é uma parte muito importante da minha história e que eu gostaria que as pessoas que estão assistindo todas levem isso pra vida. Eu entendi que eu não tive erros, não tive quedas, eu tive trampolins. Como assim? Tipo, cara, eu saí do nada, uma criança ali, não vou dizer muito pobre, mas, pô, não tinha as coisas, como eu falei pra vocês. E eu saí disso pra uma ascensão muito rápida. Depois que eu caí, eu voltei muito mais forte. Depois, outras vezes, tive várias outras quedas e sempre voltei mais forte. Por quê? Porque eu aprendi que quando eu caio, eu ainda tiro algo de proveito. O network que eu fiz, uma oferta que eu rodei, que me conectou com alguma pessoa, e isso depois me trouxe até aqui. Por exemplo, teve pessoas que eu conheci quando estava fazendo alguma coisa e a pessoa não significou muito para mim no momento. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu gestor aqui. Eu conheci ele, foi no iGame, a gente rodou a oferta junto, só que não deu muito certo, cara. Só que era uma pessoa que eu via que era dedicada, uma pessoa que sabia o que estava fazendo, que sempre estava ali tentando fazer o melhor por a gente. E com base nisso eu falei, pô, vou deixar o contato desse cara, vai que um dia eu preciso. Então até quando eu tive aquele sonho daquela oferta que eu te contei, cara, ele foi o gestor dessa oferta e até hoje, tá? A gente já faturou milhões junto. Ele é o gestor das minhas operações até hoje. Então assim, Márcio, e galera de casa que tá me ouvindo também, eu levei comigo essas duas coisas que eu aprendi por conta do digital. A primeira foi estar rodeado de pessoas que eram boas pra mim, que estavam me apoiando. Mas as pessoas que estão ao meu lado não me apoiam. Então tira elas da sua vida e mantém só as que te apoiam. A outra, não tenha medo das quedas, porque assim como está na Bíblia, um salmo que eu gosto muito, 35, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. Muito legal, cara.
E por fim, a nossa última pergunta, que é sempre de player pra player, que é a hora que você conversa com o Guilherme lá do passado, que estava começando, passando por todos aqueles desafios. E se você pudesse, então, conversar com ele, dar uma dica para ele chegar muito mais rápido, onde você chega hoje, é uma coisa que é muito importante também, porque muita gente que tá assistindo aqui a gente hoje também quer chegar onde você chegou, né? Então também pode ajudar eles com essa dica. O que você daria, qual seria a dica de ouro para ele chegar muito mais rápido, para você chegar mais rápido onde você já chegou? Cara, dica de ouro, anota aí então. Gerencie as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não me entenda errado, tá? Não tô falando tipo assim, trate as pessoas que têm dinheiro bem, que você acha que tem network bem, e as que não têm mal. Não é nada disso. Mas, por exemplo, tu tem um amigo, aquele que não quer nada muito com a vida, cara, não fica gastando o seu tempo, tentando ajudar esse cara a chegar a um lugar que nem mesmo ele quer. Mas, enquanto isso, as pessoas que te ajudaram, cara, como minha namorada ali, cara, não tem nada, nenhuma prova mais de amor puro do que essa. Eu não era bosta nenhuma e ela estava comigo. Então, cara, essas pessoas que você está com ela te ajuda, cara, investe seu tempo nessas pessoas, ensina, passa tudo o que a pessoa quer, não o que você quer, mas ajuda ela a chegar onde ela quer. E aquele ditado também, quem subir primeiro, puxa o outro. Cara, muito bom. Realmente essa dica é incrível, muito boa. E por isso, né, a gente não podia deixar de ficar muito grato por você estar aqui e celebrar esse momento com você. Por isso eu queria te dar um presente agora, que é a plaquinha de Player Revelação da Ultimify, que é um presente pra você. Cara, muito obrigado. Eu não poderia estar mais feliz, até porque já me chamaram para outros podcasts, cara, mas por tudo que vocês representam na minha história, esse é o primeiro que eu queria vir e eu tô muito feliz. Inclusive, pô, te considero muito agora um cara que virou de fato meu amigo. E além disso, quero agradecer o pessoal, até porque como você mesmo pontuou, se não fosse eles pedirem meu nome lá no Instagram da Ultimify, engajar sempre, eu não estaria aqui. Então muito obrigado, galera, que me segue tanto no Instagram, no YouTube, da minha comunidade, tudo. Vocês fazem a diferença, assim como a galera da Ultimify, que me proporcionou ganhar muito dinheiro. Então, eu que agradeço, cara. Muito obrigado por estar aqui. Tamo junto.